Aleluia. A graça e a paz, povo de Deus, amém? Glória a Deus. Eu sou o pastor Michael Mendes, Hoje eu estou incumbido, estou com a responsabilidade de liberar uma palavra de Deus ao seu coração. Então já peço para você, já nos ajude a compartilhar esse vídeo, essa live, para alcançar mais pessoas e assim semear a palavra de Deus para essa geração, amém? Eu peço que você fique conosco, nós vamos passar um vídeo informativo sobre os projetos que nós desempenhamos aqui na Igreja Batista Éden, para você ficar por dentro de tudo, amém? Deus abençoe sua vida. Igreja Batista Éden. Projetos sociais. Restaurante comunitário. 5 pães e 2 peixinhos. Comunidade terapêutica para homens. Resgate vidas. Comunidade terapêutica para mulheres. Talitha Kumi. Jardim de Deus. Atende crianças com café da manhã, almoço e lanche. Pastor Rodolfo Zaio. Inscreva-se no canal. Glória a Deus, amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Sem mais demora, gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: portai-vos como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo, para que desta forma, quer eu vá e vos veja, quer tão somente ouça a vosso respeito, em minha ausência, tenha eu conhecimento de que permaneceis firmes num só espírito, combatendo unanimemente em prol da fé cristã, sem de maneira alguma vos deixardes constranger por aqueles que se opõem à vossa fé. Para eles, isso é sinal de perdição, entretanto, para vós, de salvação. Isso vem da parte de Deus. Versículo 29. Portanto, por amor de Cristo, vos foi concedido a graça de somente crer em Cristo, de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, considerando que estáis passando pela mesma luta que me viram combater, e agora ouvis que ainda enfrento. Aleluia. Feche seus olhos, eu quero fazer uma oração em nome de Jesus. Pai, nós te bendizemos neste lugar, te damos toda a honra, glória e majestade. Muito obrigado pela tua misericórdia, pela tua bondade sobre as nossas vidas. Pai, que o Senhor nos alcance hoje, nos dando entendimento, sabedoria acerca da tua palavra. Meu Deus, que essa palavra venha gerar fé em nós, e essa fé venha gerar em nós, ó Pai, ações, ó Senhor, segundo essa palavra, segundo o teu propósito para a nossa vida. Pai, nós continuamos te dar toda a honra, toda a glória, e vamos tomar todo o cuidado para isso. Nós te exaltamos neste lugar e bendizemos só o teu nome aqui, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Olha só, esses versículos que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele escreveu à igreja lá em Filipenses. Essa carta foi direcionada àquele povo sobre a unidade dos crentes em Cristo. Ele queria que o povo se unisse, que o povo entendesse o que ele estava fazendo ali, o que ele estava demonstrando, não apenas de palavras, mas através das suas ações. Porque olha só, o povo ali vendo Paulo, ele sofrendo, ele sendo às vezes até apedrejado, açoitado, passando por várias tribulações, eles ficavam sem entender isso. E aqui eu faço até menção, lá com Cristo,
e os discípulos, bem lá no começo do Evangelho, a Bíblia vai dizer que quando Jesus ele foi preso, Pedro, antes de Jesus ser preso, aliás, Pedro ele começa a dizer para Jesus que Pedro ia lutar por Jesus, que Pedro não ia deixar Jesus morrer, que Pedro ia ser o cara à linha de frente na batalha. E aqui nós aprendemos algo, nós aprendemos uma certa defesa desse evangelho. A primeira defesa é o jeito que Pedro queria agir. Pedro ele queria defender o evangelho, mas usando as armas ao qual ele tinha da terra. E a Bíblia diz que no dia que Jesus foi preso, ele botou isso em ação. A Bíblia vai falar que Pedro ele pegou uma espada, ele chegou perto dos soldados e ele deu uma espadada. Eu acredito que essa espadada que ele deu era para arrancar a cabeça de alguém. Só que o rapaz que recebeu a espadada, ele deu uma esquivada, pegou só na orelha. E ali a Bíblia diz que era o servo do sumo sacerdote Malcom. E a Bíblia fala que Jesus agora nesse momento, ele para Pedro diante desse assunto, diante esse acontecimento, e fala assim: Pedro, não é dessa forma que nós vamos lutar o evangelho. Não é isso que eu estou dizendo para vocês ao longo desses quase 3 anos e meio. Preste atenção, guarde a sua espada. Jesus ele dá uma outra lição. Ele pega a orelha daquele rapaz, cola no lugar de novo, e ele se entrega para ser preso, para ser espancado, para ser maltratado, e logo depois a morte e morte de cruz. Só que aí quando o apóstolo Paulo ele escreve essa carta à primeira igreja, provavelmente que ele abriu, de Filipenses, ele começa a dizer sobre tudo que ele estava passando. E para você entender, vamos voltar uns versículos antes. Eu gostaria de ler com você o versículo 16 de Filipenses capítulo 1. Vai dizer assim: estes o fazem por amor, conscientes de que fui posto aqui para a defesa do evangelho. Agora o apóstolo Paulo ele vai deixando claro que é a defesa do evangelho. Nos versículos anteriores ao qual nós acabamos de ler, ele vai falar que ele estava sofrendo perseguições, que ele estava sofrendo tribulações, aflições, e ele fala assim para aquele povo: olha, tem gente aí pregando o evangelho, anunciando o evangelho de Cristo, mas com fingimentos, não sinceramente. Eles estão pregando esse evangelho e usando eu como para envergonhar o evangelho de Cristo por causa das minhas cadeias, por causa das minhas algemas. Ali o apóstolo Paulo já tinha sido preso por amor de Cristo. Só que olha que interessante, agora ele deixa esse versículo 16 dizendo que ele foi posto para a defesa do evangelho. E agora a palavra vai ficando clara. Vai ficando clara porque o jeito que nós vamos defender o evangelho não é o jeito que nós agimos a vida toda. O jeito que nós vamos defender o evangelho é escutando aquilo que Deus fala conosco e colocando essa voz em nossas ações. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que naquele tempo tinha pessoal, tinha um povo, tinha uma geração querendo agir como o apóstolo Pedro. Lá no começo, arrancar sua espada e matar os perseguidores de Cristo. Mas agora Paulo é levantado, e quando ele é levantado, ele fala: não é dessa forma que nós vamos defender o evangelho de Cristo, mas é nos entregando para ser morto, para ser espancado, para ser perseguido, e por fim, a morte e morte de cruz. Só que olha que interessante, quando nós escutamos isso, né? Eu escuto por aí as pessoas falando: não, nós temos que defender o evangelho, nós temos que lutar, porque se a igreja se calar, nós vamos ser perseguidos, se a igreja se calar, nós vamos morrer. A única voz que ecoou, preste atenção nisso, a única voz que ecoou, que gerou poder sobre Jesus para transformar vidas, não foi enquanto ele falava,
foi enquanto ele morria. Quando Jesus ele foi posto na cruz, queridos, até aquele momento dele subir a cruz, ninguém tinha sido convertido ainda pelo Evangelho. Enquanto Jesus pregava, tinha pessoas sim que eram curadas, tinha pessoas sim que o cego via, o mudo falava, as pessoas eram libertas de demônios, mas a Bíblia não fala que ninguém estava se convertendo, pelo contrário, muitos andavam com Jesus, mas o coração desviando do objetivo, do propósito. Tanto é que se você for estudar um pouquinho isso que eu estou falando para você mais profundo, você vai ver que as mesmas pessoas que aplaudiram a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, as mesmas pessoas que gritaram Hosana ao Filho de Deus, foram os mesmos que gritaram também crucifica-o, mata-o. Então olha só, preste atenção no que eu estou falando. Jesus aqui, ele mostra que essa defesa do Evangelho não é por palavras, mas por ações. Então quanto mais eu me dou, quanto mais eu viro escravo das pessoas, quanto mais eu sou tribulado, quanto mais eu sou ofendido, quanto mais eu sou caluniado, quanto mais eu sou perseguido, mais o poder de Deus vai ser real na minha vida. Mas olha só, não se engane, existe uma diferença aí. Nós achamos que o poder de Deus é as pessoas verem, né? O cego vê. Nós achamos que o poder de Deus é o paralítico andar. Não, queridos, não se engane. Isso é a unção de Deus agindo através de nós. A unção de Deus libera os sinais do Evangelho, mas o real poder de Deus é de transformar o mais maldito de todos os homens de dentro para fora. Esse é o poder de Deus, foi o que foi liberado na cruz. Quando Jesus morre e ressuscita, ele passa 40 dias com os discípulos, e olha só o que eu estou falando. Pedro foi o cara que cortou a orelha do Malco. Jesus falou para ele que estava agindo errado. Pedro foi o cara que mais demonstrou o seu amor, vamos se dizer assim, por Cristo. Foi o cara que foi mais repreendido. Mas na hora que Jesus morre, Pedro ele volta a fazer o que ele fazia antes. Ele volta a pescar. Agora me fala, Pedro ele andou com Jesus na unção ou no poder? Foi na unção, vendo tudo acontecer, mas nada acontecia dentro. Mas quando Jesus morre, agora é diferente. Jesus morreu, ele ressuscitou, passou 40 dias andando com os discípulos, anunciando tudo que ele havia anunciado. Mas agora acontece algo diferente. A Bíblia fala que Jesus é recolhido agora aos céus, e agora ele clama ao Pai para enviar outro Consolador. Ou seja, o poder de Deus habitando agora dentro dos homens, gerando transformação de dentro para fora. Mas o interessante, queridos, aqui é que Deus ele vai colocar esse poder em nós, não para mim e para você andar do jeito que nós queremos, não para nós defendermos o Evangelho, vamos se dizer assim, do jeito que nós achamos que tem que ser. Como? Vamos fazer o panelaço, porque nós temos que tirar o presidente, nós temos que mudar o governador, nós temos que mudar o prefeito, nós temos que mudar esse plano terreno, porque Deus deu ele para nós. Não! Deus em nenhum momento ele falou que veio para mudar o mundo. Ele veio para mudar as pessoas. Quando colocaram Jesus, você sabe por que o povo matou Jesus? O povo não matou Jesus porque Jesus foi mal, pregou o Evangelho, não. Porque o povo achava que Jesus ia vir para reinar. O que é isso, pastor? O povo achava que Jesus veio lutar uma guerra carnal, uma guerra mundana. Por isso que o povo matou Jesus. Mas vamos um pouquinho mais para frente. Capítulo 2 de Filipenses. Vamos ler o versículo 14, o 13, 14 e 15. Olha o que diz aqui. Pois é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar, de acordo com a sua
vontade. Vamos se atentar nesse versículo. Pois é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar, de acordo com a sua vontade. Vontade de quem? De Deus. É Ele que vai efetuar em você o querer e o realizar. Amém? E é a vontade de Deus para nós, não é a sua vontade. Não é aquilo que você acha que é certo, não é aquilo que você quer fazer, não é aquilo que dá na sua cachola. Não, não. É o que Deus quer realizar em nós e através de nós. Aí no versículo 14 diz assim: fazei tudo sem murmuração e nem contendas. Ó, fazer tudo sem murmuração e sem contenda. É fácil? Para encerrar essa leitura, vamos ler o 15 também. Para que vos torneis puros e irrepreensíveis. A primeira coisa aqui que nós aprendemos andando sem murmuração e sem contenda é para que nós nos tornemos puros e irrepreensíveis. Amém? Então, se você já parar com a sua contenda aí, se você parar com as murmurações aí, você já vai estar andando puro. Amém? Glória a Deus. Mas nós vamos entender o que é murmuração aqui, tá? E o que é contendas. Vamos para frente. Para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, que não existe culpa, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros no universo, ou seja, como sendo a luz para o mundo. Vamos entrar nessa palavra. Quando o apóstolo Paulo começou a falar essa palavra na defesa do evangelho para a igreja de Filipenses, ele começou a se colocar como exemplo. Ele falou: tudo que vocês estão ouvindo de mim, vocês estão ouvindo, mas também estão acompanhando nas minhas ações. Tudo. As tribulações, as perseguições, as calúnias, as mentiras, as prisões, tudo que está acontecendo, não só de eu falar, mas das minhas ações. Aí ele fala sobre a defesa do evangelho, que era necessário isso para a defesa do evangelho, que é a verdadeira, que agora no capítulo 2, versículo 13, 14 e 15, ele começa a descrever o que vai gerar, defendendo o evangelho da forma que eu estou falando para vocês, ouvindo Deus e executando o que ele fala. Ele diz no versículo 15: para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso. Quando que o mundo vai ser transformado mesmo? Me responde aí, coloca no comentário aí. Quando que o mundo vai ser transformado? Vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como luz do mundo. Pastor, peraí, eu não estou entendendo. O apóstolo Paulo está sendo rápido, você também está sendo rápido. Preste atenção, a Bíblia diz que quem é o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Então, se o meu caminho é diferente do que ele está falando aqui, eu não estou andando no caminho de Jesus. É simples, queridos. É simples. Quando nós decidimos ouvir a voz de Deus e obedecer, automaticamente nós se tornamos seus filhos. E filho sempre vai ter o irmão mais velho. Quem é o irmão mais velho? Jesus. Ó, se você é filho de Deus, você sempre vai ter um irmão mais velho, Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 29 vai dizer que Jesus, o propósito de Deus na nossa vida, na minha e na sua vida que está me escutando hoje, é que nós nos tornemos filhos de Deus, segundo o primogênito é. O primogênito de Deus é Jesus.
Então olha só, preste atenção, o nosso caminhar tem que ser igual ao de Jesus. Pastor, eu escutei isso, eu entendi, o meu caminhar tem que ser igual ao de Jesus, mas e aí? Como que isso vai acontecer? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você passa mais tempo se relacionando com o que na sua vida? Com o trabalho que você tem que ganhar o dinheiro e pagar as suas contas? Você passa mais tempo se relacionando na sua vida com a sua família, com seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com seus filhos? Porque olha só, o apóstolo Paulo deixa bem claro que para se pôr na defesa do evangelho, ele teve que andar como Jesus andou. E o caminho dele não começou do acaso. O apóstolo Paulo, ele foi o maior perseguidor da igreja de Cristo. Agora eu quero que você entenda a mente desse cara. O maior perseguidor da igreja de Cristo, na hora que ele termina de matar Estevão, ele é o sinal claro desse poder de Deus. Pastor, o que você está falando? Olha isso. Estevão, ele foi levantado pelos apóstolos, porque os apóstolos tinham vamos usar esse termo, desviado do propósito. Os apóstolos daquela época, eles queriam se dedicar à leitura da palavra e à oração, por isso que a perseguição tinha acabado. Eles estavam num lugar do conformismo, né? Por isso que ali não tinha necessitados, porque eles estavam num lugar aconchegante. Mas a Bíblia diz que nesse momento chegam algumas pessoas e falam assim: ei, as viúvas estão ficando sem alimento, os órfãos não estão sendo cuidados, nós precisamos dar uma atenção para eles. Aí a Bíblia diz agora que Pedro, ele tem uma ideia: vamos então levantar uns homens aí, nós vai se dedicar à oração e à palavra, e esses homens vai cuidar das mesas. Só que na hora que eles levantam esses homens, a Bíblia diz que dentre eles estava Estevão. Estevão, ele era um homem cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo. E olha que interessante, olha para onde essa voz, olha para onde esse poder levou ele. A Bíblia fala que ele começou a servir as viúvas, os órfãos e os necessitados. Ele começou a pregar o evangelho e muitas pessoas se convertiam e ele fazia discípulos, até um ponto em que as pessoas daquela cidade agora começaram a perseguir ele, a levantar calúnia sobre ele e querer matar ele. Só que a Bíblia diz também que nesse momento que as pessoas vieram ao encontro dele para matar, a Bíblia fala que o rosto dele se transformou como um de um anjo. Então olha só, o evangelho operando em nós não gera vergonha, gera o poder de Deus. A humilhação que nós passamos vai produzir em nós esse poder. Pastor, não estou entendendo, preste atenção. O apóstolo Paulo em nenhum momento ele vai falar que ele se envergonhava das prisões dele. Você sabe o que quer dizer isso? É quando você estiver no shopping, lotado, muitas pessoas, e o segurança chegar até você e falar: ô ladrão, você roubou agora ali, eu vi. E todos os olhos ficarem apontados sobre você. E você não sentir vergonha disso, mas você sentir alegria. E os seus olhos e o seu rosto brilhar como de um anjo. Foi isso que o apóstolo Paulo viveu. Foi isso que Estevão viveu e o apóstolo Paulo estava relatando agora através das suas ações. Mas vamos lá. Aí a Bíblia diz agora que nesse mundo corrompido e perverso, deixa eu te falar uma coisa, longe de você, tudo isso que vai acontecer, queridos, vai acontecer perto de você. Se é perto, é das pessoas mais perto de você. As pessoas vão te caluniar, as pessoas vão falar mal de você, vai ter perseguição, vai ter afronta, vai ter tribulação, mas para isso é para que o poder de Deus seja liberado para essa geração. Mas o que as pessoas não entendem é que agora elas querem lutar um evangelho assim como Pedro lá atrás. A pessoa falou mal de mim, é o Satanás, está repreendido, irmão. A pessoa está falando mentiras, vem cá que eu quero tirar essa satisfação com você agora.
E nós não vemos em nenhum momento Jesus agir assim. Nós não vemos em nenhum momento Estevão viver assim. Nós não vemos em nenhum momento alguns dos discípulos viverem assim. Pelo contrário, na hora que o povo pega Estevão para matar, ele tem uma visão. Antes de ter essa visão, no capítulo 7, a Bíblia diz que ele vê essa visão e ele começa a descrever agora o que ia acontecer. E ele começa a falar desde Gênesis até aquele momento, o momento que Jesus morreu e o momento que ele ia morrer. E ele pega e fala assim, agora eu estou vendo a glória de Deus, eu vejo os céus abertos e eu vejo a glória de Deus, e eu estou vendo o Filho do Homem ao lado dessa glória. Nesse momento o povo fica com raiva e leva ele para fora para matar. Aí ele pega e fala assim, da mesma forma que vocês fizeram desde lá de trás, da mesma forma que vocês fizeram com Jesus, vocês vão fazer comigo. Nesse momento leva ele para fora, arranca suas roupas, ele cai de joelho e ele pede perdão a Deus pela vida daquelas pessoas que estavam indo para matar e apedrejar ele. Então você está vendo que a defesa do Evangelho nunca foi sobre nós, nunca foi do jeito que nós pensamos que era, mas é segundo aquilo que Deus fala com nós. Queridos, não precisa de muita coisa. Sempre quando você se posicionar para fazer algo que Deus falou com você, vai ter pessoas que vão ser a tribulação na sua vida. Pastor, mas por quê, pastor? Para que o poder de Deus seja liberado. Moço, se ninguém perseguisse Estevão, o que ia acontecer? Nada. Eu me lembro que quando Deus me chamou para ir para o projeto Jardim de Deus, algumas pessoas chegou para mim, para minha esposa, falou, moço, vocês vai para lá para passar fome. O Mike está ficando louco, fora da casinha. E eu entendo, queridos, porque olha só, nós tínhamos um berçário. Nesse berçário entrava cerca de 10 mil reais por mês. E lógico que a despesa também era muito alta, sobrava pouco para mim e para minha esposa, mas a gente tinha uma vida boa, né? Se a gente quisesse sair para comer um lanche, a gente tinha. Se a gente quisesse comprar alguma coisa para os nossos filhos, nós tínhamos. E as pessoas olhou para nós e falou, cara, vocês é louco. O que vocês estão fazendo da vida? Cheguei no meu pastor e falei, o negócio é o seguinte, nós vai fechar o berçário e a gente vai cuidar do projeto mesmo. Depois de ser coordenador, o pastor chamou a gente para perto, falou, cara, toma cuidado, vai ser assim, 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 vai ter muita tribulação, perseguição. Falei, amém, mas eu quero fazer aquilo que Deus chamou eu para fazer. E aí, pastor, o que aconteceu? Moço, eu fui. Passou fome? Não, porque Deus me sustentou. Porque olha só, todas as vezes que você se posicionar para fazer aquilo que Deus está mandando você fazer, vai ter sim tribulação, aflição, perseguição, morte, cruz, vai ter tudo isso. Mas também tem uma palavra de Deus liberada sobre você, que Ele vai estar com você todos os dias. Quando Estevão foi morto, quem estava lá? Se eu tivesse visto a visão que Estevão viu naquele lugar, moço, eu estava almejando a minha morte. Tudo que eu mais almejo é o dia que eu morrer. Imagina só, morando com Deus, mano. Um lugar onde não vai ver choro e nem ranger de dente. Mas isso não me comove, não. O que me comove é ter a presença de Deus. Cara, foge da casinha. Mas as pessoas hoje, elas têm medo de morrer, têm medo de perder. E o Evangelho de Cristo sempre vai ser como perda. O apóstolo Paulo, ele disse isso. Eu considero tudo deste mundo como perda, como esterco, vamos usar essa palavra. Nada do que ele pode produzir em mim, ou produzir para mim, vale a pena, ou vai se comparar com a glória de Deus que eu estou carregando.
Quem está entendendo? Resplandecendo como luz. O evangelho de Deus, a perseguição, vai ser para trazer a revelação de Cristo em você e através de você. É a única forma. Então pare de lutar essa luta da forma errada. Pare de defender o evangelho da maneira errada. Pastor, o que eu tenho feito? As pessoas têm perseguido você e você tem maltratado elas. Jesus, ele disse assim: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Então aonde Jesus vai te levar sempre vai ser um lugar de morte, queridos. Sempre vai ser um lugar de renúncia. Eu vejo pessoas falando assim para mim: ah, pastor, Deus me liberou, né? Agora que a gente se tornou pastor, a gente escuta muito isso, né? As pessoas chegam em mim: não, porque é de Deus, né? Deus falou comigo, eu vou casar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. A gente fala assim: moço, você tem certeza disso? Não, eu tenho, Deus falou comigo, né? Aí a pessoa vai e casa. Vou usar o lado do casamento. A pessoa vai lá e casa. Passa 1 mês, 2 meses, o cara só bebe, bate na mulher. Ela fala: ah, não é de Deus mais, pastor. Era uma provação, era uma tentação. Ou vice-versa, o homem fala isso. Moço, se Deus falou com você, Ele vai te levar para um lugar, não de comodismo, mas um lugar de renúncia. Então você vai ter que morrer, para que a luz seja vista a todos os olhos. Jesus teve que ser pendurado na cruz, para que Estevão gerasse algo para a sua geração. Ele teve que morrer, os olhos dele teve que fechar nesse plano terreno. A Bíblia fala que logo depois disso, Saulo ele pega as cartas e vai para Damasco. No meio do caminho, quem que aparece para ele? Quem está entendendo? Quem que consentia com a morte de Estevão? Saulo consentia com a sua morte. A Bíblia fala que as roupas de Estevão foram jogadas aos pés de Saulo. Logo depois da morte dele, o poder dos céus, o poder que estava sobre a vida de Estevão, foi liberado sobre Paulo. Ou melhor, Saulo. Foi transformado como Paulo. E ele foi o maior evangelista daquela geração. Que traz um impacto até hoje nos nossos dias. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que o lugar onde Deus vai te levar vai ser um lugar de renúncia, vai ser um lugar de morte, vai ser um lugar de tribulação, de aflição, mas vai ser um lugar onde o poder de Deus vai ser liberado para alcançar muitos e muitos e muitos ainda. Amém? Você não é um inútil. Diga para você: eu não sou inútil. Eu sou só o sacrifício que Jesus escolheu para que o poder seja liberado para a minha geração. Amém? Feche seus olhos. Quero fazer uma oração com você. Talvez nessa oração você precise se arrepender. Então confesse os seus pecados. Peça para Jesus te tocar aí onde você estiver. Pai, nós continuamos a te adorar e bendizer o teu santo nome, porque o Senhor é real, o Senhor vive, Pai. Muito obrigado pela tua palavra. Que o Senhor nos dê discernimento, nos dê direção, nos dê propósito sobre isso, para que possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, que possamos alcançar outros através do seu evangelho. Que se preciso for, Pai, que sejamos malditos, assim como o Senhor foi. Que sejamos caluniados, que sejamos espraguejados. Que as pessoas nos expulsem de dentro das igrejas. Mas que o seu poder seja real para essa geração. Mas que o seu poder seja real para essa geração. Nós te damos toda a glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos.
Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família em nome de Jesus.